Gostaríamos da atenção dos irmãos para algumas informações de natureza funcional da nossa Igreja. Primeiramente, como já foi referido no final da Escola Sabatina, gostaríamos que os irmãos estivessem serenos e tranquilos em relação à questão das lições da Escola Sabatina. É verdade, como já foi mencionado, de que aconteceu um atraso ao nível da publicadora. Foi um erro que não resultou, portanto, do funcionamento da nossa publicadora. Foi a gráfica que cometeu, portanto, uma falha e, por essa razão, os nossos irmãos da publicadora pedem desculpa pelo transtorno, mas acreditamos que as lições da Escola Sabatina estarão a chegar esta semana. De maneira que será feito todo o esforço para que aqueles que desejarem possam já na quarta-feira pegar a sua lição para poderem tê-la ainda no restante desta semana. De qualquer das formas, gostaríamos de providenciar uma alternativa. Eu gostaria de pedir aqui ao Marco que me ajudasse a contar. Aqueles irmãos que não têm acesso à internet, nem condições de fazer a impressão da lição da Escola Sabatina, eu gostaria de saber quantos irmãos é que gostariam, por favor levantem a mão, que gostariam que lhes pudesse ser providenciada uma cópia apenas para esta semana. Por favor, levantem a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Ok. Nós contamos aqui à frente 12 pessoas, 11, 12 pessoas. Vamos providenciar pelo menos 15 cópias e os irmãos que desejarem, amanhã poderão, por gentileza, portanto, nós vamos providenciar isto de hoje para amanhã, teremos estas cópias, portanto, para disponibilizar amanhã aos irmãos que desejarem. Ok? E desta forma, ninguém precisará ficar sem estudar a lição da Escola Sabatina nesta semana. Só recordando de que o texto bíblico que será usado nesta semana será os primeiros 3 capítulos do livro de Provérbios. Ok? Então, poderemos desde já ir estudando este assunto. Da parte do diaconato, o irmão Virgílio Alves, que é o chefe de diáconos para o próximo ano na Igreja do Funchal, pede que os diáconos possam, após o culto, reunir-se na sala pastoral, onde ali haverá uma brevíssima troca de informações para que todos os irmãos da equipa de diáconos possam estar adequadamente informados sobre a forma como o trabalho deverá decorrer no próximo ano. Gostaríamos ainda de partilhar com os irmãos aquilo que já vem sendo um hábito nas nossas igrejas, que é a realização de um programa de pôr do sol no dia 31 de dezembro. O programa começará, como habitualmente, às 17h30. Portanto, na quarta-feira, nesta próxima quarta-feira, dia 31 de dezembro, para celebrarmos a passagem do ano de acordo com o princípio bíblico, nós teremos a oportunidade de estar aqui a partir das 17h30, visto que o sol se põe por volta das 18 e qualquer coisa, nós já estaremos aqui, portanto, em adoração, para podermos preparar-nos para a passagem do ano. E haverá uma programação bonita, especial, por isso convidamos a todos aqueles que queiram passar queiram passar o ano da forma bíblica, puderem, por favor, vir também para fazê-lo da forma que o Senhor, na presença do Senhor e de uma forma, em forma de adoração. Lembramos ainda que, como temos aqui de forma bem visível a nossa árvore de Natal, nós teremos durante mais algum tempo a árvore aqui para recebimento das ofertas natalinas. Os irmãos recordam-se, estas ofertas destinam-se basicamente a duas grandes áreas. A área evangelística, portanto os projetos evangelísticos da nossa igreja, e também a área social, os programas sociais, atendimento aos pobres, às pessoas carenciadas e necessitadas, a quem a igreja vem ajudando. Só para que os irmãos tenham uma ideia, isto aqui é uma simples informação, a ADRA, no início do ano de 2014, a ADRA, delegação do Funchal, estava a ajudar 25 famílias. Hoje já são mais de 40. Graças a Deus por isso.
Tem havido parcerias muito interessantes, tem havido a disponibilidade de muitos irmãos continuarem a contribuir generosa e fielmente com ofertas em dinheiro, com recursos para comprar alimentos, outros que trazem alimentos mesmo da sua própria dispensa, trazem-nos para a igreja, e isto tem permitido que nós consigamos ajudar a um bom número de famílias que mensalmente vêm buscar os seus recursos aqui. Graças a Deus por isso. Agradecemos de uma forma muito especial à equipa da ADRA, que fielmente faz o seu trabalho de uma maneira muito dedicada, com muitas horas de voluntariado semanais, para que, de fato, todo este volume de trabalho, muitas vezes discreto, quase imperceptível, possa efetivamente ser feito. Nós gostaríamos ainda também de dizer que, em relação às ofertas natalinas, aqueles irmãos que desejarem, que talvez por alguma razão não tenham um envelope para fazer a sua oferta ou para entregar a sua oferta, à saída, o nosso irmão diácono Décio terá alguns envelopes para aqueles que desejarem poderem pegar este envelopezinho e no próximo dia de reunião trazerem-no com a sua oferta de gratidão ao Senhor. Lembramos ainda que amanhã teremos, portanto, o nosso culto evangelístico, como habitualmente às 19 horas. Gostaríamos, portanto, de convidar os irmãos, amigos, visitantes, pessoas que nós conhecemos, que possamos convidá-las para estarem conosco. Gostaríamos também de, como igreja, apresentar a nossa irmã Júlia e a sua irmã, a irmã Paula, o nosso sentimento de tristeza e de solidariedade pela perda do seu irmão. As nossas irmãs Júlia Coelho e Paula, perderam esta semana um irmão seu. Nós estamos naturalmente tristes com elas e queremos que elas sintam, portanto, o conforto destes irmãos seus que neste momento de dor também se juntam a elas. Nós, neste momento, ainda não temos a informação de quando será o funeral, mas assim que houver esta informação, ela será, portanto, divulgada. Aqueles irmãos que, entretanto, desejarem, poderão ou falar comigo. A irmã Maria do Carmo também terá acesso a essa informação e nós procuraremos ir passando esta notícia assim que ela estiver disponível. Portanto, o dia e a hora do funeral do irmão da irmã Júlia e da irmã Paula. Gostaríamos ainda de... Ok. Dos anúncios que tinha, penso que já estão todos. Partilhar com os irmãos que a oferta do 13º sábado rendeu praticamente 300 euros, graças a Deus por isso. É um motivo muito especial de gratidão ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar os doadores, aqueles que no seu coração mantiveram o desejo de poder participar com os projetos que serão implementados a partir das ofertas na nossa divisão interamericana. Que o Senhor abençoe a todos e que Ele nos ajude nesta manhã a termos um bom momento de adoração ao Senhor.
Senhor nosso Pai, nosso bondoso Deus, a Ti nós queremos oferecer, Senhor, todo o nosso louvor, não porque esteja à altura da dignidade do Teu caráter, nem da santidade da Tua pessoa, mas porque, Senhor, é o mínimo que nós podemos fazer. E porque também sabemos que ao fazê-lo, através de uma atitude de adoração, é a forma também de nos podermos associar em caráter com a Tua santidade. Porque temos a consciência de que pela contemplação nós somos transformados. Por isso, bondoso Senhor, nós queremos Te pedir que por meio do Teu Santo Espírito possas nos ajudar, de acordo com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com as nossas perplexidades mentais, podermos, neste momento, ter uma comunhão o mais adequada possível contigo. Te pedimos e agradecemos tudo, humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos e também os que nos assistem pela internet. Estamos muito felizes porque é o 13º sábado e nós, crianças, podemos ter um papel mais ativo no culto de hoje. E para darmos início ao culto desta manhã, vamos entoar um hino do 208. Todos aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para confiarmos com o nosso Criador. Querido Papá do Céu, nós estamos gratos, Senhor, pelo dom da vida que Tu nos concedes. Nós estamos gratos, Senhor, porque um dia Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E estamos gratos, Senhor, porque temos a certeza que Tu virás outra vez para nos levar para onde
tu estiveres, nós estejamos também. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, pelo amor infinito que tu tens por cada um de nós e que muitas vezes nós não o compreendemos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse amor e a aceitá-lo, Senhor, nas nossas vidas. Vem, Senhor, abençoar este programa, Senhor. Que tu possas aceitar o nosso louvor, a nossa adoração a ti esta manhã e que nós possamos, Senhor, sair daqui enriquecidos, Senhor, espiritualmente. Vem, Senhor, nos proteger e nos guardar e perdoar todas as nossas faltas, Senhor, que cometemos contra ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Olá, Senhor Jesus, obrigada por tudo o que nos deu neste dia. Faça que isto vai para os países mais necessitados. É tudo o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.
É verdade que já tive a oportunidade de me dirigir à Igreja do Senhor aqui reunida hoje algumas vezes, mas neste momento que estamos também através da internet, gostaria de saudar não só os irmãos aqui reunidos, mas sobretudo aqueles que também à distância nos acompanham pela internet. Meu querido amigo, meu querido irmão, onde você está? Seja bem-vindo a esta comunhão de adoração, que você possa ter bem perto de si a palavra do Senhor, mas sobretudo o Espírito de Deus junto ao seu coração. Onde você se encontra, que o Senhor possa falar-lhe também através da sua palavra, como nós o faremos nesta manhã. A todos aqueles que nos visitam, nesta manhã temos a igreja com muitos visitantes. Alguns que são filhos desta igreja, alguns que já habitualmente, durante muitos anos, frequentaram esta igreja, mas que estão de volta porque a vida os levou para outras paragens, para outros lugares. Sejam muito bem-vindos. É bom tê-los aqui, é bom poder estar convosco. Os vossos familiares consanguíneos sentem-se felizes pela vossa presença, mas a família espiritual também está contente com cada um de vós que aqui está nesta manhã. Por isso,
eu gostaria de convidar a que nós pudéssemos também, aqueles que nos visitam, mostrarmos um pouco do nosso calor e da nossa amizade. Temos um hino que costumamos por vezes cantar nestas ocasiões. Quem souber, cante comigo. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Muito bem, é bom podermos estar juntos. Terminar um ano é bom poder fazê-lo juntamente com a família espiritual, com a família carnal também. Nesta manhã, meus queridos amigos e irmãos, quero convidar-vos a abrirmos a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. E nós vamos ler do verso 4 até ao verso 8. Deuteronômio capítulo 6 tem o chamado do Senhor ao seu povo de Israel. Na realidade, este texto é conhecido inclusive pelos hebreus como Shema Israel. Ouve, ó Israel, que o teu Deus chama. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 em diante. É o convite que Deus faz não só ao seu povo, descendentes de Abraão, mas faz também ao seu povo, os descendentes espirituais, os legatários da mensagem e da missão de levar Jesus ao mundo, que neste momento são o povo remanescente, que são aqueles que neste momento se identificam como os membros do povo de Deus, o Israel espiritual. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 em diante diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, e que esta orientação efetivamente se possa cumprir na nossa vida. Meus queridos irmãos, meus amigos, durante o ano, as crianças nos vários departamentos ou nas várias faixas etárias da escola sabatina, elas têm a oportunidade de estudar hoje as lições, os textos bíblicos, as histórias das Escrituras, baseadas num modelo. Eu não sei quantos dos irmãos efetivamente têm isto bem presente, mas este modelo, este parâmetro, este sistema didático de ensino da Palavra de Deus é conhecido como o elo da graça. Há mais de uma década e meia que este modelo foi implantado ao nível mundial pela Conferência Geral, e este sistema didático tem procurado formar crianças no conhecimento da Palavra de Deus, tendo como base os 4 grandes elementos da formação espiritual de cada ser humano. São eles conhecidos como graça, adoração, comunidade e serviço. O que é que cada uma destas palavras na realidade encerra? Qual o conceito associado? A graça é o amor de Deus mostrado à humanidade. E como nós reconhecemos e nos sentimos imensamente gratos e até em certo sentido indignos de tão grande amor da parte de Deus, a atitude que o ser humano e principalmente as crianças são convidadas a ter é uma atitude de adoração. Porque
quando recebemos da parte de Deus a graça, nós devolvemos, não na mesma proporção, mas devolvemos isto em forma de adoração. E cada criança é convidada, cada jovem é convidado, cada adulto é incitado a devolver ao Senhor um motivo, ou em forma de adoração, a sua profunda gratidão pelo fato de um dia ter sido chamado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Por isso, a adoração é justamente isto. A adoração que não é motivada pelo sincero sentimento de gratidão, porque somos alvo da graça e do amor de Deus, não é adoração. Nós podemos estar aqui para cantar, podemos fazê-lo até com uma bela voz, podemos fazê-lo da forma correta, mas se não houver um sincero desejo de agradecer ao Senhor o seu grande amor por nós, então isto não é adoração. É por isso, neste momento, meus queridos irmãos, que de alguma forma nós também somos convidados a tomar consciência, deixando de lado, quem sabe, as perplexidades da vida, as ansiedades da nossa existência, dizendo: Senhor, nós queremos te adorar neste momento. Eu gostaria de convidá-lo, assim como você está, a que curve a sua cabeça. Querido Deus, talvez, ao virmos a este lugar, nós tenhamos nos preparado para estarmos socialmente num lugar de adoração. Talvez nós tenhamos nos vestido com roupas próprias para estarmos aqui. Mas, Senhor, se algum de nós, por alguma razão, não fez a preparação espiritual para vir-te adorar, ajuda-nos, Senhor, neste momento, a termos a consciência do Teu grande amor por nós e a podermos, neste instante, com a nossa mente desbloqueada por sentimentos ou por preocupações, podermos verdadeiramente, Senhor, Te adorar, ouvindo aquilo que Tu tens para nos ensinar, aquilo que Tu tens para impressionar o nosso coração. Ajuda-nos a que, neste instante, a nossa adoração possa verdadeiramente ser aceita por Ti. Te agradecemos e te pedimos humildemente isto em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Depois, a terceira área em que as crianças são ensinadas, os jovens são ensinados, é no amor na comunidade. A comunidade, a nossa comunidade imediata é a nossa família espiritual, a nossa família carnal, a nossa família espiritual, a nossa igreja. É mais do que adequado que nós nos possamos amar uns aos outros. Deus nos ama, eu devolvo a Deus o meu reconhecimento pelo seu grande amor e eu amo ao meu próximo, aquele que faz parte da minha comunidade eclesiástica, aquele que faz parte da minha igreja, da minha congregação. Aquelas pessoas que estão, como eu, a preparar-se para viverem eternamente no céu. Estas pessoas são aquelas a quem eu efetivamente devo amar. E depois, não só o amor dentro da igreja, dentro da nossa congregação, deve ser agora materializado numa disponibilidade para nós servirmos ao próximo. Através da evangelização, através do serviço social, através de atos de bondade e de generosidade, programados ou não. Cada criança, cada jovem, cada adulto, cada pessoa mais experiente é convidada a servir ao Senhor, levando ao seu próximo, talvez o seu próximo um pouco mais distante, aquele que talvez não conhece a Jesus, o conhecimento do Evangelho prático. Para nós podermos ilustrar de forma concreta estes 4 conceitos do elo da graça, eu gostaria de convidar os irmãos a que nós pudéssemos meditar de forma muito rápida, porque o tempo também já vai avançado, sobre a vida de 3 personagens que de alguma forma dramatizam de forma muito adequada cada um destes 4 elementos do chamado elo da graça. Eu gostaria de vos convidar, nós não vamos ter tempo de ler, mas a abrirem a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Ali nós encontramos a história narrada pelo próprio Moisés relacionado com os fatos do seu nascimento. Moisés, não sei quantos sabem qual é o significado egípcio do nome Moisés. O nome hebraico, ou o significado do nome hebraico, todos nós quase sabemos. Qual é o significado do nome hebraico de Moisés? Tirado das águas. O nome egípcio é relativamente semelhante, mas há um detalhe interessante que vou partilhar com os irmãos e talvez nem todos soubessem. Moisés, em hebraico, se diz Moshe e em egípcio se diz Moses.
aqueles que talvez já estudaram um pouquinho de história, principalmente história antiga, sabem que mais ou menos por altura do nascimento de Moisés, apareceram 3 reis que tiveram o mesmo nome, Tutmoses. Interessante. Tutmoses I provavelmente foi o rei que governava o Egito por altura do nascimento de Jesus, Tutmoses II e Tutmoses III. É interessante que Moisés vai receber justamente um nome que fazia parte do título do rei que o tentou matar. E não sei se sabem o que é que Moses, na língua egípcia, quer dizer. Nascido. Interessante que Moisés foi encontrado aonde? No principal rio do Egito, que era também adorado pelos egípcios como um deus, e foi encontrado ali, vivo, muito bem de saúde, por sinal, graças à providência divina, adotado pela filha do homem que o queria matar. Na verdade, a vida de Moisés é cheia de 2 coisas. Primeiro, atos da providência divina e depois paradoxos, ironias. O homem que queria matar Moisés, ou que o queria ver morto, acaba por ser seu avô. Aquele que queria limpar o reino dos hebreus, quase que acaba por ser sucedido por aquele a quem ele queria matar. A Bíblia ensina-nos, e nós não vamos nos demorar muito porque todos nós conhecemos abundantemente a história e os detalhes da história de Moisés, mas é interessante que este homem que nasceu como escravo, foi educado para ser príncipe, acabou por se tornar príncipe do reino dos céus. Este homem que provavelmente na sua vida estava condenado a não viver, condenado a ser mais um morto esquecido pela história, acabou por se tornar numa das pessoas mais conhecidas, não só da história, mas mais influentes na história da própria humanidade. Meus queridos amigos, e permitam-me aqui de uma forma mais específica falar às crianças. Meu querido amiguinho, minha querida amiguinha, cada um de vocês não nasceu por acaso. Cada um de vocês tem um plano, ou faz parte de um plano muito específico que Deus elaborou para a vossa vida. Vocês não são mais uma criança no meio da vossa turma na escola. Vocês não são mais um habitante na Ilha da Madeira. Vocês não são mais um dos 7 mil milhões de habitantes que povoam o nosso planeta, que está quase a chegar à sua exaustão. Vocês são alguém por quem Jesus tem um carinho muito especial e para quem Deus tem um projeto muito peculiar, muito especial para a vossa vida. Se vocês não se esquecerem disso, nunca, vocês vão ter a certeza, ou poderão ter a certeza, de que coisas surpreendentes vão acontecer na vossa vida. Coisas tão ou mais surpreendentes ainda do que aquelas que aconteceram na vida de Moisés. Tudo é possível àquele que crê. A vida de Moisés, meus queridos amigos, ensina-nos o poder da graça. A vida de Moisés ensina-nos quão eficiente pode ser a providência divina. Meus caros irmãos e amigos, a vida de Moisés ensina-nos que nunca é tarde para se começar a trabalhar para o Senhor. Mesmo com 80 anos, pode-se começar o momento mais emocionante de serviço na vida de alguém. Por isso, meus queridos, não digamos ao Senhor jamais que temos cabelos brancos demais para podermos ser-lhe úteis à sua causa, porque Deus pode contar com homens e com mulheres, mesmo sendo eles já octogenários, mesmo já tendo eles passado dos 70 anos, mesmo sendo eles pessoas que estão a caminho dos 100 ou dos 120, como foi o caso de Moisés. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a termos esta noção bem clara na nossa vida. A próxima história que queria convidá-los a meditar rapidamente encontra-se no primeiro livro de Samuel.
E no capítulo 2 nós encontramos particularmente, no capítulo 3 nós encontramos particularmente o episódio mais memorável ou mais impressionante da vida de Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Peço aos irmãos que, por gentileza, tomem nesta tarde, durante as horas deste sábado, a oportunidade, o tempo para lermos estas histórias em casa e vão ver quão enriquecedoras se tornarão elas para nós ao meditarmos sob essa perspectiva na vida destes homens. Samuel. Sabem o que o nome de Samuel quer dizer? Em hebraico, Samuel pronuncia-se mais ou menos como Shem-Hel. Shem, em hebraico, quer dizer nome. Mas nome também quer dizer caráter ou fama. El, como sabemos, é normalmente um prefixo que está associado ao nome de Deus. Todos os nomes terminados em El têm alguma coisa a ver com Deus. Daniel, meu Deus, é justiça. Shem-Hel, ou Samuel, o nome de Deus, ou o caráter de Deus. E agora, meus queridos irmãos, imaginem, esta criança que desde pequena era chamada de o nome de Deus, o caráter do Senhor. Imaginem o fardo e a pesada responsabilidade moral que este menino carregava sempre que alguém o chamava. Samuel. E se Samuel estivesse a fazer alguma coisa errada? Já imaginaram? O nome de Deus seria tomado em vão cada vez que alguém lhe precisasse chamar a atenção. Nós não sabemos muito a respeito da infância de Samuel. O que nos parece é que ele foi sempre um menino com um bom caráter e que teve uma noção muito clara da responsabilidade para a qual ele tinha sido trazido a este mundo. Samuel, desde muito cedo na sua vida, tinha a responsabilidade de levar diante das pessoas com quem ele estava a noção muito clara de que existe um Deus que deve ser reverenciado. Um Deus que deve ser adequadamente adorado. Um Deus que deve ser reconhecido na sua santidade. Infelizmente, os filhos de Eli não tinham sido bons filhos, nem bons sacerdotes. Por esta razão, Samuel representou ou trouxe da parte de Deus uma mensagem muito clara para o profeta Eli, para o sumo sacerdote Eli, a respeito da forma como estes homens tinham desonrado a causa de Deus. E a Bíblia mostra-nos que Samuel, ao longo da sua vida, a Bíblia diz-nos que desde Dan até Berseba, cada ano Samuel passava por todas as cidades, pelas aldeias, pelas povoações, julgando, mas também ensinando a Torá, a lei, a palavra de Deus a cada pessoa. E a Bíblia nos diz que ele fazia isto anualmente, de Dan a Berseba, de norte a sul, passando pelas principais cidades do país. Ele era, portanto, uma recordação viva do significado de adorar a Deus, de reconhecer a Deus como o nosso Senhor, como o Senhor da nossa vida. Sabem, há uma coisa muito interessante ainda associada ao nome de Samuel. O nome de Samuel representava, portanto, o caráter de Deus. E há um grupo de pessoas na Bíblia a respeito de quem é dito que eles terão o nome de Deus e do Cordeiro gravado nas suas testas. Quem são estes? Os 144 mil. Abram por gentileza a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. Meus queridos, não tenho a pretensão neste momento de exaurir o polêmico assunto de que serão os 144 mil um número literal ou simbólico. Este não é o objetivo desta reflexão nesta manhã. Mas gostaria apenas de ver convosco uma ideia muito interessante associada ao conceito dos 144 mil. Apocalipse capítulo 14, do verso 1 até o verso 5, diz assim: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Quando se tem alguma coisa escrita em contexto profético, neste contexto do Apocalipse, não quer dizer que estas pessoas, estes salvos, têm tatuada na testa
ou tatuado na testa o nome de Deus e do Cordeiro. A testa representa, portanto, a fonte de inteligência, a sede do caráter. Ter impresso o nome de Deus na testa quer dizer que o caráter desta pessoa ou destas pessoas assemelha-se justamente ao caráter de quem eles são imitadores. Os 144.000 não são necessariamente pessoas que têm defeitos de caráter, mas sim pessoas cujo caráter é tão semelhante ao de Cristo que ele se assemelha ao caráter do próprio Pai, ao caráter de Cristo. Por isso tem impresso o seu nome na testa. Mas vejam ainda algumas coisas mais que este texto nos diz. Eu ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas, quando tangem as suas harpas. E entoavam então um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias de Deus para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. O número 144.000, se nós o desdobrarmos e procurarmos entender um pouquinho do significado numerológico da Bíblia, nós vamos perceber que o número 6 é um número muito importante na Bíblia, porque está associado ao número da humanidade. É o número do ser humano. Foi no 6º dia que o homem e a mulher foram criados. O número 12, por sua parte, está associado, portanto, à descendência de Abraão. É o número do povo da aliança. O número também dos 12 apóstolos, da aliança que Jesus Cristo ratificou não agora com uma nação de origem étnica distinta, mas com o povo, com a humanidade na sua totalidade. 12 vezes 12 dá 144. O quadrado de 12, portanto, 144 vezes 1000. O número 1000 na Bíblia está associado com superação, com supremacia, com sublimação. Tudo aquilo, portanto, que é o máximo possível está associado, portanto, ao número 1000. 144.000, meus queridos irmãos e amigos, muito provavelmente está mais associado com a qualidade do caráter daqueles que estarão vivos por altura da vinda de Jesus, do que propriamente com o número ou com a quantidade das pessoas que estarão vivas por altura do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não quero fazer aqui nenhuma doutrina, nem discutir profundamente este assunto, mas apenas para que nós entendamos que, meus queridos, provavelmente, e esta também não é nenhuma profecia, mas provavelmente já estão vivos aqueles que haverão de ver Jesus voltar. E estes precisarão ter um caráter especial. Deverão ter impresso na sua testa o nome de Deus e do Cordeiro. Por isso, meus queridos, é uma grande responsabilidade para a nossa igreja, para a nossa congregação. No processo de educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos meninos, termos um cuidado muito especial, porque quem sabe, poderão ser estes aqueles que farão parte dos 144.000. Aqueles que enfrentarão as vicissitudes e os problemas espirituais descritos em Apocalipse capítulo 13, que lutarão contra a besta, e que viverão o mais intenso e terrível período de opressão espiritual e de tentação que Satanás promoverá neste mundo. Por isso, há uma grande responsabilidade que cada um de nós tem na formação, no exemplo, no exemplo a deixar com as crianças e com os jovens. Samuel, meus queridos irmãos, era alguém que procurava, num período de dissolução espiritual, resgatar a santidade do caráter de Deus. Por isso, ele o fazia através de viagens ininterruptas, de norte a sul, ensinando e pregando a palavra de Deus. O último personagem que gostaria de refletir convosco nesta manhã é o rei Josias. A sua história encontra-se também no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34 e 35. E aqueles que desejarem aprofundar as suas reflexões sobre a vida de Josias ainda hoje à tarde, leiam, por favor,
o capítulo 34 e o capítulo 35 do segundo livro de Crônicas e vão ser grandemente abençoados pela narrativa da vida deste homem. Josias, o nome Josias, queria dizer literalmente o Senhor cura. E efetivamente este homem nasceu num contexto em que verdadeiramente uma nação inteira precisava ser curada. Curada da idolatria, curada da prostituição espiritual, curada de uma imoralidade e de uma degradação espiritual sem precedentes na história da nação de Judá. E é por esta razão que Josias, embora tivesse sido coroado aos 8 anos de idade, ele vai ser um dos mais eficientes reformadores da sua nação. Mas não só. Aqueles que conhecem um pouquinho da história de Judá e de Israel sabem que a esta altura os reinos de Israel e de Judá já estavam separados há vários séculos. Na verdade, o reino de Israel já não existia como nação. Já era apenas um território anexado pelos assírios. E é interessante que o reavivamento e a reforma promovida por Josias vai transcender as fronteiras territoriais do reino de Judá. Inclusive, na parte do norte, na região da Samaria, a influência de Josias também se vai manifestar. Meus queridos amigos, Josias era filho de Manassés e de Amon. Manassés, seu avô, Amon, seu pai. Ambos reis a quem Deus considerou como maus reis, que viveram tudo aquilo que Deus não esperava de um monarca do seu povo. Agora, é interessante que Josias vai ser justamente o oposto daquilo que foi o seu avô e o seu pai. Sabem, meus queridos, Josias ensina-nos uma importante lição. É que a misericórdia de Deus é muito maior do que a sua ira. Nós não vamos ter tempo de ler Deuteronômio capítulo 5, verso 9. Deuteronômio 7, verso 9. Conta-nos a respeito da misericórdia de Deus. Em Deuteronômio 5, capítulo 9, diz, é uma das versões dos 10 mandamentos, diz-nos que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Lembram-se disto? Mas, em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, a Bíblia diz-nos que a misericórdia de Deus é até 1000 gerações. Vamos aqui fazer uma conta muito rápida. Uma geração, de acordo com aquilo que se convencionou, dura cerca de 40 anos. O tempo que leva para uma geração ser substituída por outra. Mas vamos imaginar que uma geração durasse apenas metade do tempo. Vamos imaginar que o nosso planeta, em vez de 6.000 anos, tivesse cerca de 10.000 anos. Eu não estou aqui a dizer nenhuma heresia, estamos apenas a supor. Se uma geração durasse 20 anos, e se o nosso planeta tivesse 10.000 anos, em vez de 5.000 anos, sabem quantas gerações teriam passado? Apenas 500 gerações. Mas a Bíblia diz-nos que Deus misericordiosamente demonstra a sua bondade e a sua misericórdia, a sua graça, até 1000 gerações daqueles que o amam. Isto quer dizer que ainda não se passaram nem metade das gerações. O nosso planeta não tem nem 10.000 anos e nem uma geração leva apenas 20 anos para passar. O que quer dizer que, no mínimo, Deus ainda está provavelmente a 1/3 de demonstrar toda a sua misericórdia. Bem, é verdade que isto é simbólico e que Deus está aqui a falar de forma figurativa, apenas para que nós possamos entender quão extensa é a misericórdia de Deus. Meus queridos amigos, não importa se os nossos pais cometeram erros, nós não somos obrigados, meus queridos, a recapitular as mesmas falhas da geração que nos antecedeu. Não importa se a minha carga genética não é talvez a melhor possível. Meus queridos, isto não deve servir como base para que eu continue a viver nas mesmas falhas e a cometer os mesmos pecados geracionais que a minha família já viveu. Josias é um bom exemplo disto. O Deus que cura, na vida de Josias, deixou bem claro que um jovem de 8 anos pôde fazer a diferença, mesmo tendo uma péssima ancestralidade. Meus queridos, não importa qual seja a nossa história familiar, Deus quer resgatar-nos dos nossos fracassos. Deus quer nos dar a cura. Deus quer libertá-lo a si e a mim de todos os problemas, por uma razão muito simples.
Deus quer nos levar para o céu. E Ele quer que você, eu e todos nós que aqui estamos, um dia possamos fazer parte daqueles que irão viver com o Senhor para todo sempre. Não importa se quando Jesus voltar você estiver entre os 144.000 ou você estiver na tumba à espera de que a trombeta de Deus toque para o chamar de novo à vida. Não importa. O importante é que você e eu façamos parte do grupo daqueles que vão passar uma semana viajando até chegar ao céu. Meus queridos amigos, quando nós olhamos para a história de Josias, nós vemos que com 8 anos ele foi coroado. Com 16 anos ele aplicou o seu coração a fazer a vontade de Deus. Ele passou pela sua experiência de conversão. Ele reconheceu que Deus era o Senhor da sua vida. Um jovenzinho de 16 anos, ele se converteu. Com 20 anos, ele iniciou uma profunda reforma religiosa. Ele esteve disposto a ir contra todas as autoridades, contra todos os poderes instituídos no seu país. E ele derrubou os altares de Baal, cortou as estátuas que adoravam o Deus Sol, destituiu os sacerdotes, fez com que, inclusive, os postes ídolos que eram adorados na sua terra fossem cortados, fossem esmiuçados. E mais ainda, ele teve a coragem de profanar os sepulcros dos adoradores de Baal e de outros idólatras proeminentes. Queimou-lhes os ossos sobre os altares aonde eles tinham adorado. Algo que era absolutamente impensável naqueles tempos. Josias teve a coragem de fazer. Meus queridos irmãos e amigos, nós também somos convidados hoje a sermos reformadores. É preciso ter coragem para fazer reformas na nossa própria vida. E às vezes estas reformas precisam ser tão essenciais como mudanças de hábitos de saúde, hábitos pessoais, vícios ou comportamentos fortemente vincados. Josias foi um reformador. Esteve disposto a fazê-lo nos seus apenas 39 anos de vida. Ele fez algo que muitas pessoas, tendo vivido muitos mais anos, não conseguiram fazer. Talvez o tempo que nos reste até o final da nossa existência, ou até ao final da história da Terra, seja pouco. Mas não importa, meus queridos irmãos e amigos, muito podem fazer aqueles que não colocarem obstáculos no seu coração à influência do Espírito Santo. A própria Sra. White diz no livro Ciência do Bom Viver, na página 169, na edição portuguesa, que não há limite à utilidade daqueles que não colocam obstáculos à intervenção do Espírito Santo no seu coração. Que estejam dispostos a pôr de parte o próprio eu, para que Deus faça na sua vida aquilo que Ele deseja. O Senhor quer nos usar, quer usar este pequeno exército que está aqui dentro desta sala nesta manhã. E a pergunta que Deus nos quer fazer neste instante é: está você disposto a, durante os próximos dias do ano que se segue, está você disposto a ser um instrumento de Deus nas suas mãos? Está você disposto a ser um servo de Deus no serviço da sua causa? Está você disposto a se deixar usar, a ser um reformador, a ser um motivo de honra e louvor ao Senhor? Está você disposto a ver os atos da providência divina na sua própria vida? Que Deus o abençoe. Que Deus nos ajude a vivermos na nossa vida esta mesma realidade. A minha oração. Amém. Para terminarmos este culto de oração, vamos louvar a Deus com o hino 203.
Oremos. Grande Senhor que habitas nas alturas dos céus, nós louvamos o Teu nome, bom Pai, porque grandiosamente Tu manifestas a Tua misericórdia para com cada um de nós. Principalmente, bom Pai, porque na Tua grande bondade e na graça, Tu continuas disponível para perdoar as nossas falhas, nos dar novas oportunidades para sermos fiéis a Ti. E ao reconhecermos, bom Pai, que a Tua graça ainda se renova, nós queremos Te pedir que Tu nos possas dar a força e a iniciativa para podermos continuar ou para fazermos a Tua vontade durante o próximo ano que se inicia. Ajuda-nos, bondoso Deus, a confiarmos na Tua providência, como foi uma constante na vida de Moisés. Ajuda-nos, Senhor, como Samuel, que tinha a consciência permanente de que o Teu caráter deveria ser honrado e dignificado. Ajuda-nos também, Senhor, a viver uma vida de honra e de dignificação do Teu nome e do Teu caráter. Que cada um dos nossos atos, que as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam um louvor permanente a Ti. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a como Josias, termos a consciência de que fomos chamados para ser a cura a este mundo. Sermos o Teu remédio para a sociedade decadente e para um mundo que necessita conhecer Jesus Cristo e preparar-se para a Sua breve vinda. Te pedimos, Senhor, tudo isto e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.